Agora vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, Dr. Cleófas, presidente da Associação dos Juízes, dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que estão em casa. Estamos à disposição. Um prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista perguntando, quais são as atividades, o objetivo da própria instituição que o senhor preside? Robson, a Associação dos Magistrados ela tem uma conotação eminentemente de proteção, de atenção aos magistrados. Isso parece uma questão muito corporativista, de alguma forma, mas nós temos um segundo objetivo, e talvez este seja o principal, é lutar pela prestação do serviço judiciário, ou seja, melhorar a cada dia a prestação do serviço judiciário, que faz com que atinja toda uma capilaridade, toda a população que precisa e usa o serviço do judiciário. Doutor Cleófas, e, por exemplo, no dia a dia do trabalho dos juízes no nosso estado do Rio Grande do Norte, quais são as condições de trabalho, como é que está a distribuição de processos pelas varas ao longo de todo o estado do Rio Grande do Norte? Isso nós temos enfrentado muita dificuldade. Nós temos uma carga de trabalho efetivamente desproporcional ao trabalho diário dos magistrados. Os magistrados têm trabalhado muito, se dedicado muito, diuturnamente, em cima do número de processos, mas nós temos varas trabalhando com próximo de 10 mil processos. Nós temos varas cíveis, que talvez seja a nossa maior dificuldade com a tramitação dos processos, que tem congestionado mais a saída dos processos, e as varas cíveis trabalham com a média de 5 a 6 mil processos. Esses são números muito elevados para a nossa pequena estrutura. O que é que eu quero chegar com pequena estrutura? Nós temos um quadro de servidores absolutamente defasado. Nós temos mais de 1/3 dos servidores faltando no quadro do judiciário. Eu diria assim, são 3 mil servidores para todo o judiciário em todo o Rio Grande do Norte, desde as comarcas mais distantes até a comarca da capital. Quantos juízes no Rio Grande do Norte? 3 mil funcionários e 300 juízes. 300 juízes. Nós temos uma defasagem de 60 juízes aproximadamente, 60 estão faltando, estão claros, e temos 1.000 servidores faltando. Mais de 1.000, inclusive. Então, esse apoio do servidor, porque o processo, a gente não pode ter a ilusão de que ele começa e termina a tramitação com o próprio juiz. O juiz tem a linha geral para o julgamento do processo. Ele faz a análise da sentença do processo e preside as audiências de instrução. Por outro lado, o resto da tramitação é com os servidores. E nós temos uma defasagem do número de servidores, Robson, muito grande, que tem feito e tem colaborado com o represamento de processos e com o atraso na prestação do serviço da Justiça. A participação da Patrícia de Lagoa Nova, ela pede que o senhor comente a seguinte frase, os juízes trabalham muito, mas também ganham muito. O que é que o senhor diz a respeito? Os juízes, eles são órgãos do Poder Judiciário, eles estão como membros de um poder, eles estão efetivamente na cúpula do Poder Judiciário, assim como o deputado está na cúpula do Parlamento, assim como o governador está na cúpula do Poder Executivo. Dentro dessa ideia, dentro de uma organização hierarquizada que existe no Brasil, os juízes estão ganhando compativelmente com o nível de responsabilidade que eles assumem. Os juízes não ganham demais. Todos os nossos salários estão transparentemente publicados mensalmente no portal da transparência do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Porque as outras categorias ganham menos. Quando se faz a comparação, a distância é grande, Efetivamente, pode haver uma distância de uma categoria para outra, mas o nível de responsabilidade e o nível de tecnicidade do que foi assumido para aquela função também é uma disparidade muito grande. Você que está nos acompanhando pode participar, interagir com a gente de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Anote aí 999229519 para você mandar o WhatsApp, interagir conosco, e também pelo Instagram, @RobsonCidadão. Um detalhe também, você que nos acompanha, pode, através do WhatsApp, mandar sugestões de temas, de assuntos, reclamações do seu bairro, na sua rua, na sua cidade, você que está no interior do Rio Grande do Norte, interagindo sempre com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Telefone 999229519. Estamos conversando nesse momento com o Dr. Cleófas, que é presidente da Associação dos Magistrados, dos Juízes do Estado do Rio Grande do Norte. E em seguida vamos entrevistar Paulo Coutinho, que é advogado e presidente da OAB-RN. Lembrando para o pessoal, que não vale mandar áudio. O pessoal às vezes manda áudio sem querer, nem vale telefonar. É apenas para interagir com a gente mandando mensagem. E eu pergunto, doutor Cleófas, qual
qual a programação da Associação dos Magistrados para 2017? Algum evento específico? Ou, porventura, chegou a pergunta agora da Catiúcia, que está nos ouvindo aqui em Lagoa Nova, ela gostaria de saber se na programação de audiências de conciliação para evitar ou que o processo venha a ser... que venha a acontecer processos na justiça, às vezes até desnecessários, ou mesmo algum processo que já se arrasta há muito tempo, que de repente ele possa ser resolvido num acordo, né? De fato, a cultura da conciliação, da mediação, ela tem avançado muito em todos os tribunais e não é diferente do Rio Grande do Norte. A Associação dos Magistrados, ela não trabalha atuando diretamente nas conciliações, por exemplo, como a ouvinte está nos perguntando. Por outro lado, o Tribunal de Justiça tem um trabalho muito grande através do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, onde faz diariamente audiências de conciliação e mutirões em processos de uma maior tramitação, como processos de DPVAT, ações de saúde. Hoje mesmo, o juiz auxiliar da presidência, o juiz João Afonso, estava anunciando que realizará um mutirão para a execução fiscal, ou seja, as dívidas fiscais que o município tem, que o município possui como crédito daquelas pessoas que devem impostos ao município, e isso gera, Robson, é interessante que a população saiba disso, um custo muito grande para o judiciário e, consequentemente, para o cidadão que está lá, que paga os impostos. O custo de um processo de execução fiscal foi anunciado hoje, através de uma pesquisa técnica realizada, inclusive, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos trouxe um dado que a gente imagine, um processo custa próximo de R$10 mil, um processo de execução fiscal. E até sobre isso chegou uma pergunta agora do Pedro Medeiros, que está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber por que, se o poder público paga à justiça e aos juízes, porque em alguns casos a própria população ainda tem que pagar pelo processo que dá entrada na justiça. Esse valor é um valor de custas, é um valor que dá o valor que representa, é um valor simbólico que nunca efetivamente ele consegue custear todo o processo. E na grande maioria dos casos, ou seja, Robson, aquela pessoa que tem necessidade financeira, ele não paga o valor das custas processuais. Ele é isento por uma lei que dá assistência judiciária gratuita. Então, aquelas pessoas que não têm condição de pagar as custas do processo, elas não pagam. E para isso basta que ele declare que é pobre na forma da lei, que não tem condição de custear aquele processo sem o prejuízo de seu próprio sustento ou de seus familiares. Muito bem, mais participação do telespectador. Pergunta do Cláudio de Nova Parnamirim. Ele quer saber por que sobra tanto dinheiro no Judiciário do Rio Grande do Norte e falta em outros setores. Essa é uma grande pergunta, eu diria. Essa é uma grande pergunta porque... Aliás, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, talvez esteja por aí algo em torno de 570 milhões de... 270, me esqueci do número agora. Se fala em 500 milhões, Robson, esses números nunca foram... Mais de 500 milhões de reais parados, enquanto a gente vive situações dramáticas no próprio estado do Rio Grande do Norte. É dinheiro que poderia ser devolvido ao Poder Executivo, ao Tesouro Estadual e redistribuído até mesmo entre os próprios poderes, né? Essa é uma questão que está sempre sendo discutida, isso está sendo discutido judicialmente, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, é uma questão interessante para se perguntar, a gente imagina, o Poder Judiciário fica com uma parcela próxima dos 7% de todos os recursos do Estado. Vocês imaginem, 85%, eu falei de 7% para o Judiciário, 85% está nas mãos do Executivo, que tem uma grande gama de atividades para fazer. Mas onde estão esses 85%, se não, nós não estamos com saúde, com educação, com segurança, estamos com grande dificuldade. Dos 7% que o Judiciário fica, está se guardando alguma parte para investimentos no próprio Poder Judiciário com uma construção da sede. Isso é uma técnica de investimento que o Judiciário está usando, mas não está sobrando... 500 milhões, doutor Cleófas? Não, eu não estou falando de sede de 500 milhões. A sede está orçada em bem menos do que isso, em 1/5 desse valor. Porque, mas os investimentos no Poder Judiciário, eles precisam ser realizados. Porque se a população reclama que é carente de justiça, né, existem muitas deficiências, até como o senhor colocou no início, né, e sobra dinheiro. Aí é para matar, né, realmente, porque no Executivo tem muita coisa a se fazer e falta, de fato, dinheiro. Mesmo assim, os serviços não conseguem ser tão eficientes como se desejaria. Mas você chega na Justiça, tem dinheiro sobrando, mas ainda existe deficiência do serviço. Então, tem alguma coisa errada no Judiciário do Rio Grande do Norte, no Tribunal de Justiça, que precisa ser corrigido, né? Nós anunciamos, Robson, publicamente, inclusive a você em entrevista, que houve uma total falta de investimento no Poder Judiciário nos últimos 2 anos. Nós ficamos capengas de investimento. Então, dizer que
há um dinheiro sobrando. Esse dinheiro não é sobrando, esse dinheiro foi falta de investimento. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançados. Para gerir? Faltou uma vontade política de gerir o judiciário no sentido de investir no próprio judiciário e fazer com que ele preste a cada dia um melhor serviço ao cidadão. Muito bem. Como está nosso tempo? Já tem que finalizar? Muito bem. Eu quero agradecer a participação, a gentileza, a sua presença aqui, doutor Cleófas, como presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo. Em breve retorna aqui para a gente discutir vários outros temas também. Sem dúvida nenhuma, a Marne está à disposição hoje e estará nos próximos dias para tratar de assuntos tão importantes e que dizem respeito a cada uma das pessoas que está nos ouvindo agora.